autoridade do profeta após os oráculos de juízo. Nós vamos ver que através do chamado dele, que antes de continuar a proclamação de julgamento contra Judá, o texto vai mostrar que Isaías não fala por iniciativa própria. Isaías fala por iniciativa própria, mas ele vai falar sobre iniciativa própria do Senhor, que foi até ele, até o encontro da vida dele. Nós vamos ver que o contexto histórico ali, no ano em que morreu o rei Uzias, isso nos coloca por volta de 740 a.C. Uzias reinou aproximadamente de 792 a 740. Foi um reinado longo, estável e economicamente próspero. Nós vamos ver que Judá experimentou crescimento militar, organização administrativa e expansão territorial. Mas o sucesso produziu soberba no rei Uzias. Em 2 Crônicas, nós vamos ver no seu capítulo 26, que Uzias tenta exercer função sacerdotal, queimando incenso no templo, algo que não era lhe permitido, somente permitido ao sacerdote. Nós vamos ver que ele passa dos limites estabelecidos por Deus e confrontado pelos sacerdotes, e Deus o fere. Nós vamos ver que o rei termina seus dias isolado, o homem forte termina frágil, o rei admirável agora ele vai terminar afastado, ou então o rei ele acaba morrendo. Politicamente isso gera instabilidade. O rei ali do local acaba morrendo, o presidente, o prefeito acaba morrendo. E nós vamos ver que externamente o império assírio também estava se fortalecendo e logo tornaria a ameaçar a direita. Espiritualmente, Judá vivia hipocrisia religiosa e injustiça social. Era um cenário de crise política, de crise espiritual, e nós vamos ver que uma corrupção moral estava se formando. E há um contraste aonde nós vamos ver que é nesse cenário que Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diante da onde o rei estava naquele local, se afasta de Deus e morre. Ali tudo perde o controle. Mas Isaías ele tem uma visão contraditória, aonde as pessoas estão preocupadas, aonde o mundo está totalmente conturbado. Isaías ele vai ter uma visão. E qual é essa visão? Ele vai ter a visão do Senhor ainda está sentado no teu sublime trono. Não importa o que tenha acontecido aí afora, mas o Senhor ainda é o Deus que governa. Não importa o que tenha acontecido, se é rumor de guerra, se é divisão, não importa, mas Deus ainda continua no mesmo lugar, governando e sob toda a autoridade. Nós vamos ver que Isaías ele vê isso, e é um contraste aonde nós vamos ver o rei terreno que morre, um rei que é eterno e está sentado no seu trono. O trono da terra ficou vazio, mas o trono do céu ainda continua ocupado. A palavra usada é Adonai, enfatizando soberania absoluta. Isaías ele não vê um Deus reagindo a um governo acima dele. Ele vê Deus governando por cima de toda aquela situação. E essa é a mesma coisa da nossa vida. Nós podemos ver a nossa vida, olhar a nossa volta e ver tudo piorando, tudo dando. Estou perdendo o controle, eu perdi o controle da minha vida, eu perdi o controle dessa situação. Mas entenda, o Senhor é que está sobre o controle de tudo. O Senhor, Ele não perde o controle, Ele continua sentado no seu trono governando. Nós vamos ver que antes de Deus perguntar a quem enviarei, que é onde nós lemos, ele se revela como soberano. Antes da missão tem a revelação. Antes do envio há a visão. Isso nos ensina algo fundamental para a nossa vida, chamado que nasce sem visão correta de Deus, acaba logo. Mas o chamado que começa com a visão de Deus, com o chamado de Deus, ele prevalece.
Ele continua. Diante de qualquer dificuldade, nós podemos ficar temeroso, pensando o que vai acontecer, mas quem te deu a visão foi o Senhor para continuar na batalha. Nós vamos ver que sem visão do trono, a missão se torna sem peso nenhum. Com a visão do trono, a missão se torna uma resposta para tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. E assim eu quero entrar no primeiro tópico, eu coloquei como título nesse tópico, que é a visão que transforma. O que Isaías realmente viu? O texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre o sublime trono. Isaías vê o Senhor como rei soberano. O trono é alto, é exaltado. Isso aponta para uma autoridade absoluta. O templo estava cheio da glória. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico, repetir 3 vezes é uma forma de intensidade máxima. Não é apenas que Deus é santo, Ele é absolutamente santo. Ele é absolutamente separado do pecado, perfeito com a sua essência. A santidade não é apenas um atributo de Deus, é a natureza dele. A reação de Isaías diante disso, Isaías disse: agora estou preparado. Ele não disse isso. O que Isaías vai ver quando nós pegamos o texto para ler, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. No hebraico, a palavra usada carrega a ideia de ruína, destruição, colapso. Isaías, ele percebe algo que às vezes nós não percebemos. Ele percebe que ele é pecador, que ele é falho, que ele não é digno de nada. Ele diz: sou homens de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora, por que ele menciona os lábios? Porque ele seria o porta-voz de Deus diante daquela nação. Por isso que ele vai mencionar os lábios. E quando ele vê a santidade perfeita, ele percebe a impureza da sua boca. Ele percebe que ele não é digno de falar algo que Deus quer transmitir. Por quê? Porque ele é um pecador. Quanto mais clara a visão que nós temos de Deus, nós vamos ter a mais clara que nós somos cada vez mais miseráveis diante dele, que nós não merecemos, que nós não podemos, mas quando Deus está conosco, algo acontece na nossa vida. E a Bíblia ela afirma que essa condição humana, Isaías mais tarde ele vai escrever: todos nós somos como trapo de imundícia, e todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Nós vamos encontrar isso em Isaías 64, no versículo 6. E Paulo ele também afirma: porque todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos também ele vai colocar no seu capítulo 3, versículo 23, a Bíblia é clara nisso, que nós somos enviados porque nós não somos enviados porque nós somos perfeitos, mas nós somos enviados porque nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e a graça de Deus tem estado sobre a nossa vida. Isaías ele era um profeta, um homem usado por Deus, mas quando ele viu o Senhor, ele não sentiu forte, ele não se sentiu: agora eu sou o cara, olha a visão que eu estou tendo. Não, Isaías nos ensina algo, que o chamado começa com quebrantamento. O chamado começa com nós nos humilhando diante de Deus. Quem nunca foi confrontado pela santidade de Deus pode até discurso, mas não tem transformação. Quem nunca teve o verdadeiro encontro com Deus pode até falar bem, mas quando fala a palavra de Deus não é tocada no coração. Quando nós somos tocados pela palavra de Deus, tem mudança no que nós falamos. Porque quem nunca foi tocado pela santidade de Deus pode até discursar, mas não tem o Espírito Santo sobre a vida dele. Hoje muitos querem o microfone, hoje muitos querem falar no altar, mas poucos querem estar diante de Deus, querem o que Isaías teve naquele momento. Quem realmente nós somos tem que se reconhecer quando nós nos aproximamos de Deus.
No altar, ele vai tirar as máscaras. No altar, ele nos lembra que nós precisamos de Deus. Sem essa consciência, o ministério ele vira desempenho. Com essa consciência, o ministério ele vira dependência total de Deus. Nós entendemos que nós não somos nada sem Ele. Antes de Deus usar a nossa voz, Ele trata nosso coração. Antes de nós subirmos, antes de nós louvarmos, Deus ele vai tratar os nossos corações. Aleluia. Antes de nós falarmos com os outros, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Aleluia. Desculpa. A visão da santidade não produz orgulho ali em Isaías. Ela produz humildade. E aqui está o princípio do Evangelho. Quem não reconhece a sua própria falha, não vai entender a graça de Deus. Quem não entende a graça, não vai suportar a missão que é entregue nas mãos. Nós temos que entender quem nós somos, nós temos que entender que lugar que nós estamos, e nós temos que entender que a graça de Deus está sobre a nossa vida. E agora eu quero entrar no segundo tópico. Eu coloquei como título o altar que purifica. Em Isaías, no seu capítulo 6, ainda no versículo 6 ao 7, vai dizer que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E como ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A iniciativa, ela vem do céu. Observe algo comigo nesse texto, que Isaías, ele reconhece o seu pecado, mas ele não se purifica. Ele reconheceu que era pecador, mas ele mesmo não se purificou. Ele não sobe ao altar, o serafim desce até ele. Isso é algo teologicamente pura, porque nós vamos ver que o arrependimento é nossa resposta diante de Deus. E nós vamos ver que a purificação é iniciativa de Deus para nós. Nós vamos ver que Isaías ele vai dizer: ai de mim, mas quem trouxe a solução foi o céu. Quando nós estamos diante de alguma situação, olhando e falando: Senhor, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei falar, assim como Moisés disse, mas Deus está mandando, porque quem dá a solução é Ele. Nós podemos olhar e falar: tem outras pessoas melhor, mas Deus diz: quem te escolheu para essa obra sou eu. Nós temos que entender isso. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, porque Deus tem escolhido pessoas para transformar outras pessoas. E quando nós olhamos: mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, Senhor, como que eu vou fazer? O Senhor só diz: vai, porque eu vou glorificar. Vai, porque eu vou falar através de você. Vai, porque eu vou levantar, eu vou te capacitar para fazer o que eu tenho para você na sua vida. Glória a Deus. A brasa viva e o altar. A brasa ela foi tirada do altar. No contexto do templo, o altar era lugar de sacrifício, lugar onde o pecado era tratado por meio do sangue. A brasa simbolizava algo que já passou pelo sacrifício. Isso aponta para um princípio bíblico. O pecado não é ignorado, ele é expiado. No Antigo Testamento isso acontecia por meio do sistema sacrificial, mas esse sistema apontava para algo maior. No Novo Testamento entendemos que Cristo cumpriu o final de tudo isso, que apontava para Ele. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, versículo 5 vai dizer. E Paulo ele vai afirmar: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. A purificação definitiva vem do sacrifício de Cristo. O toque nos lábios. Por que os toques nos lábios? Porque foi ali que Isaías reconheceu a sua impureza.
Deus, Ele vai tratar exatamente conosco no ponto confessado. Aonde nós confessamos a Deus, Deus vai tratar conosco. Nós vamos ver que Ele não ignora a falha, Ele toca na falha. Nós vamos ver que o texto diz que a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Perceba dois verbos: tirado, removido, purificado, limpo. Não é maquiagem espiritual, é uma transformação real que Deus tem para a nossa vida. Deus não quer só nos cobrir, Deus não quer só cobrir o seu pecado para você voltar a fazer. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu caminho, Deus quer mudar a sua trajetória, Deus quer mudar os seus passos, Deus quer transformar a sua vida aonde você tem pecado. E como funciona essa purificação nos dias de hoje? Hoje nós não temos que olhar para as pedras do altar. Temos o altar da cruz. A purificação acontece quando há arrependimento sincero, quando há fé no sacrifício de Cristo, quando há a confissão dos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim está escrito também em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Não é esforço humano, não é a nossa habilidade, a graça divina que nos limpa. O obreiro não é alguém perfeito. Isso nós temos que entender. O obreiro, ele é alguém que está se purificando. Não é alguém que nunca erra, é alguém que vive dependendo do altar. É alguém que vive dependendo da graça de Deus. Nós temos que entender isso sobre a nossa vida. Quem entendeu que é pecador, sabe que não consegue fazer a obra sozinho. Mas quem ficou apenas no ai de mim, nunca entra na missão. O céu não apenas revela a nossa falha, o céu ele oferece solução antes de dar a nossa missão. Nós mostramos que nós somos pecador, e o céu ele tem mostrado a solução para a nossa vida. O céu oferece a solução antes de publicar a nossa missão. Nós temos que entender que houve tratamento no secreto antes do envio. Nós temos que entender que houve purificação, porque antes de enviar Isaías para pregar, Isaías ele foi purificado. Sem altar, sem autoridade espiritual, sem cruz, não há a verdadeira mensagem, porque a autoridade ela não nasce do cargo, nasce da vida tratada por Deus. Eu quero entrar agora no terceiro tópico, que é a pergunta que ecoa até nos dias de hoje. Observe a ordem do texto. Primeiro ele tem a visão, depois ele tem o quebrantamento, a humildade de reconhecer que ele era fraco, e depois vem a purificação. Só então vem a pergunta de Deus para ele. Deus não pergunta antes de tratar a vida de Isaías, ele pergunta depois, e isso é muito importante. Deus ele não envia as pessoas orgulhosas, Deus envia pessoas que já foram tratadas. E você está pensando que ainda precisa fazer, que ainda precisa disso, que ainda precisa daquilo, mas Deus ele tem enviado porque ele já tem tratado com você no íntimo e no secreto. E a pergunta: quem enviarei? O texto mostra algo que Deus pergunta. Ele poderia simplesmente ordenar para Isaías, mas ele chama à disposição voluntária. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? A quem que há de pregar? A quem que eu vou enviar? A quem que eu vou para falar com alguém? Deus ele tem perguntado: quem há de ir por nós? O texto ele vai mostrar isso. E uma convocação está aberta. E Isaías responde: eis-me aqui. No hebraico a expressão é curta e direta.
mas é cheia de entrega. Não há negociação, não há uma condição, não há explicação. Ele diz, ele não vai dizer para Deus para onde, ele não vai dizer por quanto tempo, ele não vai dizer, mas qual vai ser o resultado. Ele apenas se coloca à disposição do Senhor. Será que quando Deus ele tem perguntado a quem enviarei para nós, e nós temos feito esse tipo de questionamento, por quanto tempo, para onde, o que eu vou ter para levar? Será que o Senhor vai suprir? Será que o Senhor vai cuidar? Será que o Senhor vai continuar comigo? Por quanto tempo eu preciso ir? Por que eu preciso? Não. Isaías, ele simplesmente se coloca à disposição do Senhor. Isaías não respondeu porque ele era preparado, porque nós vamos ver que ele não era. Lembre-se no verso 5, que ele está dizendo, ai de mim. E no verso 8, ele já está dizendo, eis-me aqui. Mas o que mudou de um versículo até o outro? A graça que alcançou sobre a vida dele. A graça tem nos alcançado todo o tempo. A graça tem nos colocado de pé. A graça me trouxe até aqui. A graça tem mudado a nossa vida. Ele não foi enviado porque era perfeito. Ele foi enviado porque ele foi purificado. Chamado não nasce da capacidade humana, como eu falei antes. Ela vai nascer da graça recebida. Nós temos que entender que para quem decidiu servir, assim como Isaías, aqui é uma mensagem que precisa ser clara. Membro precisa ler a Bíblia, mas quem decidiu ser servo precisa viver ela todo dia. Quem escolheu a obra não pode viver espiritualmente distraído, espiritualmente fraco. Às vezes nós podemos ficar desanimados, mas distraído não. Deus nos chama para vigiar e orar. Deus ele tem nos convocado para nós vivermos de uma forma sempre atentos com Deus. Nós vamos ver porque Deus ele continua perguntando no dia de hoje, não apenas no púlpito, não apenas na rua, mas também na conversa inesperada, na visita, na família, na oportunidade que nós às vezes negamos. Deus ele tem nos chamado. Quando Deus incomoda o seu coração para falar e você recusa, não é condenação, mas é o sinal que nós precisamos cada vez mais nos ajustar à vontade de Deus. Porque se nós somos servos, e assim como a palavra dele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso foi uma ordenança de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Nós temos que entender que talvez seja tempo do secreto, talvez seja uma vida devocional que nós estamos negligenciando com Deus, talvez seja o medo maior que nós temos, ou a fé que nós perdemos de Deus. Quem está alistado no exército de Cristo não recolhe apenas os movimentos confortáveis que nós achamos que temos que ter. Mas Paulo ele vai escrever, combati o bom combate, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A vida cristã, nós temos que entender que quem é cristão tem que estar de prontidão, constantemente, tem que estar preparado para levar a palavra de Deus. Nós temos que entender que Deus ele tem chamado. Isaías ele viu o trono, Isaías reconheceu o seu pecado, Isaías ele foi purificado no altar. Então veio a pergunta. E essa pergunta não ficou presa ali, juntamente com Isaías. Ela atravessa gerações. E hoje também está na nossa vida. A questão não é, eu tenho um sermão pronto. A questão é, o meu coração está pronto para servir ao Senhor? Eu estou realmente disposto a fazer a vontade de Deus? Porque quem vive no altar não depende apenas de papel,
Não estou falando aqui que a pessoa não precisa fazer papel, o seu irmãozinho para ficar estruturado, mas quem está realmente com Cristo, quem está totalmente dependente dele, vai entender que nós dependemos somente da presença dele. Como o pastor Valério veio pregar no domingo, que ele esqueceu o óculos, ele pregou e a unção de Deus foi derramada. Nós vamos ver que não estava preso ao papel, estava preso à total dependência de Deus. A nossa vida tem que ser da mesma forma, totalmente dependente de Deus, porque quem vive no altar depende da presença. Quem vive no secreto não depende apenas da estrutura do sermão, depende da comunhão que tem diária com Deus. Pronto, nós temos que responder. A boca encontra palavras. Quando a vida está sendo tratada, a missão deixa de ser um peso e torna a resposta para quando Deus pergunta. O trono, ele vai continuar ocupado, sempre vai continuar ocupado. Não importa a dificuldade que nós vamos estar enfrentando, mas Deus, ele tem mostrado: eu estou no controle da tua vida. E tem muitas das vezes, assim como hoje, ele está falando ao nosso coração. Nós podemos orar e ver tudo perdendo o controle. Assim como os discípulos, quando estavam no barco, eles perderam o total controle do barco. E nós podemos olhar para a nossa vida. Eu perdi o total controle dessa situação. Eu não tenho mais o controle da minha vida financeira. Eu não tenho mais o controle da minha vida espiritual. Eu não tenho mais o controle, Senhor. Mas Deus ainda continua sentado sobre o trono. Deus ainda continua governando. Nós simplesmente temos que entender que quando tudo pode estar bagunçado, tudo pode parecer perdido, tudo pode parecer corrompido, mas o Senhor está acima disso tudo. Aleluia! O Senhor ainda continua governando tudo isso. O trono, ele continua ocupado. Deus, ele não perde o controle. O altar ainda continua disponível. E para onde será que nós temos corrido quando nós perdemos o controle? Diante de tudo aquilo que Isaías estava passando, ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado. Diante de tudo que os discípulos estavam passando no meio daquela tempestade, eles olharam lá no meio da tempestade e o Senhor estava indo ao encontro dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha, eles poderiam pensar: acabou. Mas quando ele olha para aquela situação, ele vê uma pessoa que é semelhante ao Filho de Deus no meio deles naquela tribulação. Eu não estou aqui para falar que nós não iremos passar por tribulação, não iremos passar por dificuldade, porque o cristão sim, ele passa, mas tem que entender que Deus, ele sempre vai estar no controle, ele sempre vai estar conosco, e ele sempre vai mostrar e vai falar que está na nossa vida. E hoje é um desses dias. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como é que está a sua cabeça, enquanto você louvava, enquanto você orava, mas Deus, ele tem falado para você: eu ainda continuo sob o controle de tudo. Nós temos que acalmar o nosso coração. Ele não perde o controle. O altar continua disponível. A graça ainda continua nos purificando. A voz que mesma que chegou para Isaías ainda continua no dia de hoje: a quem enviarei? Tem pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus. Tem pessoas, às vezes, até na nossa família, que ainda não conhecem a Cristo, que não se arrependeu. E Jesus ainda pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim?
Que a nossa resposta não seja o silêncio, que não seja desculpa, que não seja adiantamento, deixa para uma pessoa, que seja assim como Isaías: eis-me aqui. Aleluia. Não perfeito, mas purificado. Não com a autoestima suficiente, mas dependente de Deus. Não confiando na própria força, na própria capacidade, mas confiando na graça que alcançou a nossa vida. Nós temos que estar disponível. E que quando o céu nos perguntar, quando o céu fazer a pergunta: a quem enviarei? A terra tem que encontrar uma resposta, e que seja nossa: eis-me aqui, envia-me a mim, totalmente dependente de ti. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.